Você já leu o Evangelho de João todo? Lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Esta lição tem o seguinte texto áureo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Eu sou o pastor Israel, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Peço a você que curte, que compartilhe, que comente, se inscreva no canal se ainda não fez. E se você já é inscrito e deseja assim permanecer, verifique, por favor, se está grafado inscrito e na cor cinza, porque se estiver vermelho você não está inscrito e às vezes você pode ter sido desinscrito por algum motivo alheio à sua vontade. Então nos ajude nisso e eu vou orar ainda mais por você. Deus abençoe. Pode contar com você? Amém. A leitura bíblica em classe será em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9 e também no Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, que passo a ler e comentar agora. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel aqui está sendo falado para o povo de Israel. O contexto disso aqui, o povo já saiu do Egito, já cruzaram o Mar Vermelho, e aí Moisés está sendo usado por Deus para ensinar diversas leis, diversos preceitos, diversos costumes, e, claro, por também escrever, Mas esse momento aqui é o momento que ele está falando para o povo, levando a mensagem de Deus, falando como profeta de Deus, como Deus quer que o povo dele se comporte. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, para ter comunhão com Deus, para ter aliança com Deus, tem que ser Deus em primeiro lugar e Deus acima de tudo. Glória a Deus. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração significa estarão interiorizadas no seu existir, no seu ser. É isso que quer dizer. E as intimarás a teus filhos. Esse as aqui está falando o quê? Das palavras do Senhor. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em toda situação possível, falar dessa palavra para os filhos. A palavra começava a aparecer naquela geração, então, ainda que naquela época tivesse a tradição oral de passar os eventos dos antepassados, coisas que depois seriam escritos por Moisés, mas nesse momento aqui está sendo falado para aquela primeira geração de Israel, o povo que saiu do Egito, e que eles já começassem a falar para o que seria a segunda geração desse povo de Israel que saiu do Egito, para essa nova geração ficasse já inteirada do que o Senhor queria, de como Deus queria que as pessoas se comportassem, as pessoas integrantes de seu povo, povo de Deus. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Aqui tem que ter cuidado.
Quando fala aqui, as atarás por sinal na tua mão, e de repente pula uma palavrinha aqui, esse atarás ajuda muito. É futuro do presente do verbo atar. Significa que, antes que alguém pense que poderia se tratar de uma tatuagem, então já mandava naquele tempo que a gente escrevesse a palavra na mão, na testa. Não, atarás. Então significa que é numa peça, algo como uma peça de tecido, para então amarrar nas mãos, amarrar como pulseira, e ali escrita a palavra. E da mesma forma que fala, serão por frontais entre os teus olhos. Seria aquela fita que até hoje a gente usa, né? Por exemplo, você bota aqui, escrita a palavra de Deus, amarrada aqui atrás. É disso que está falando. Não é tatuagem, pelo contrário. Ele recomenda, adverte que as pessoas não devem fazer marcas no corpo. Vou deixar o versículo aqui para você aqui na tela. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Escreveu nas portas, escreveu nos umbrais. Aquelas ripas que ficam em volta, em alguns lugares chamam de alizares. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tenho, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, para já ir facilitando o entendimento de que fatos Lucas está falando, os fatos relacionados à passagem do Senhor Jesus pela terra. Nesse momento, quando Lucas está escrevendo, Jesus já foi assunto ao céu. Já pregou o Evangelho, já foi crucificado, já ressuscitou, já foi assunto. Então, agora, aí ele está escrevendo esse Evangelho. É por isso que está, então, dessa forma. Versículo 2. Segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra. Então, o que a gente sempre fala quando medita, no livro do Evangelho de Lucas, Lucas teve boas informações, ele foi muito próximo do apóstolo Paulo e, além disso, ele também foi muito próximo daquelas pessoas daquela primeira geração que andavam com Cristo, apóstolos e outros que viram, presenciaram muitas coisas que Jesus fez. Então ele tem uma riqueza de detalhes. Segundo a tradição, a própria Maria também era próxima de Lucas para ter relatado a ele certos detalhes. Parece-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e depois ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E fica parecendo como se fosse um compêndio de 2 volumes. Pode ser encarado assim, embora tenham nomes diferentes. E em ambas ocasiões, humanamente falando, ele escreve isso endereçado a essa pessoa aqui, Teófilo. Sobre o Teófilo, há algumas especulações, chegam até dizer que poderia ser um título de uma pessoa, que Teófilo, outro chega a sugerir que poderia ser a própria igreja, mas até por esse excelentíssimo que está aqui, a maior aceitação no meio teológico, e eu acho que é o que faz mais sentido, é que Teófilo fosse uma pessoa próxima da corte, uma pessoa de posição social, de alta posição social. E então Lucas fez humanamente escrevendo para ele. Por que eu ressalto esse humanamente? Porque o livro de Lucas acabou sendo inspirado pelo Espírito Santo. A gente pode afirmar que nem ele sabia que estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, mas estava. Então, esse livro ele fica edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo até nossos dias e assim continuará até Jesus voltar. Então é muito importante a gente saber quem é esse Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, vamos ao versículo 4, que encerra essa leitura.
para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ora, não era impossível que alguém que tivesse nas dependências, nos acessos do Império Romano, não soubesse que Jesus havia passado pela quantidade de milagres, de maravilhas que ele operou. A fama realmente correu, mesmo naquela época não tendo aí as redes sociais como nós temos hoje, mas muita coisa, mesmo passando de boca a boca, tradição oral, né, que seja os pais passando para os filhos e esses passando para os filhos seguintes, mesmo assim, todos já sabiam, né? Já que falamos em redes sociais, aí não custa nada a gente lembrar, né? Hoje, com tanta facilidade de comunicação, a gente pode passar mensagem aqui imediatamente, a outra pessoa pode ver até do outro lado do planeta. E mesmo assim, a gente vê irmãos com uma cruzada de braços assim que só Jesus na causa. Eu dou graças a Deus por aqueles que até me edificam, me incentivam também, porque a gente escreve, vai lá, posta um comentário, não importa se seja grande ou seja pequeno, mas chega lá e coloca o que ele sentiu, e isso ajuda a mensagem a chegar a outras pessoas, se inscrevem no canal. Nisso tudo você está ajudando, já está fazendo alguma coisa. E claro que fazer um vídeo dessa forma aqui já é uma coisa mais filtrada, já não vai ser tantas pessoas que vão ter condição de fazer isso. Mas pelo menos botar ali um comentário, se inscrever no canal, passar o vídeo adiante, compartilhar. Isso aí você está pregando o Evangelho também, está ajudando a edificar, está trabalhando para Jesus. Diga glória a Jesus, obrigado você que já faz isso, continue fazendo. Você que ainda não fazia, eu creio que com essa palavra aqui vai ser o empurrãozinho que estava faltando. Glória a Jesus. A lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Cânon das Escrituras é todo o enunciado, toda a palavra escrita e inspirada na Bíblia. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém, com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações dos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então, aqui, essa relação está se falando Pentateuco, 5 primeiros livros. Daqui a pouco a gente já vai dizer quais são. E os evangelhos, que também são os 4 livros iniciais do Novo Testamento. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Capítulo 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. E capítulo 3, uma mensagem transformadora. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. O Pentateuco, a lei de Deus. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, que significam 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá. Então, quando você ouvir Torá, significa isso. Com o sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Também a lei de Moisés, ou ainda a lei de Deus, ou mesmo a lei do Senhor. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Em primeiro lugar, são os aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Em segundo lugar,
os aspectos cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E, em terceiro lugar, os aspectos civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Nossa declaração de fé, o que quer dizer esse nossa declaração de fé? É a declaração de fé das Assembleias de Deus. É um livro relativamente fino e se você se interessar na CPAD, você pode ir lá e adquirir. Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, não estou levando nada, não estou ganhando nada com isso. Nada humanamente. Apenas estou recomendando que é uma publicação boa. Principalmente os assembleanos devem ter em casa e devem se acostumar a, de vez em quando, se interessar pelas publicações da CPAD. Não estou dizendo todas, né, porque são muitas, mas fazendo ali uma filtragem, porque hoje em dia tem Assembleia de Deus de todo tipo. Esse nome, às vezes, podem parecer uma coisa e ser outra. Então, é importante você ter, por exemplo, em casa, essa declaração de fé das Assembleias de Deus, essa publicação, até para você saber como tudo começou e as igrejas que estão vigorando hoje, para saber se ela está próxima, se ela está distante ou até se está conflitante com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Contudo, enfatiza o documento doutrinário, estamos falando de quê? Declaração de fé das Assembleias de Deus, que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Abre aspas, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fecha aspas. Tem uma irmã, amiga da família, agora eu me lembrei, e ela, toda vez que eu passo a lição pelo WhatsApp para ela, aí ela diz que obrigado, aspas do Senhor. Agora eu me lembrei. Abraço, irmã. Se não comentar aí, se botar seu nome, eu aí confirmo que é você mesma. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção de Cristo. E assim serviu de aio. De novo aí o português de Bíblia, né? Aio era antigamente a designação que se dava ao mestre, tutor ou preceptor, professor, né? Que tinha a seu cargo a educação de um príncipe ou uma criança de família nobre. Por exemplo, ali um filho do rei, um filho de pessoas da corte ali, as pessoas da corte estavam lá com seus envolvimentos com os negócios do reino, então tinha um professor ali, um mestre sábio, um aio, que cuidava da educação, que não era nos moldes que a gente tem hoje, né? Faz o pré-escolar, aí tem jardim 1, jardim 2, jardim 3, aí até porque o ensino era uma coisa cara, era uma coisa difícil, e claro, a educação de pessoas da corte era uma educação refinada, os ensinos eram refinados, era tudo de melhor que se podia conseguir na época humanamente, era feito então dessa forma por meio desses aios. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo,
o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. A síntese desse tópico 1: a lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Capítulo 2. Os Evangelhos, a mensagem de Cristo. O termo Evangelho tem origem grega, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Um outro termo que se usa para os evangelhos sinóticos, quais são mesmos? Mateus, Marcos e Lucas. Se diz isso no meio teológico, que eles foram escritos a partir de um mesmo ponto de vista. Então, mas tem vários textos que eles se repetem, às vezes nos três evangelhos, e às vezes aparecem em dois. Então tem muito disso nesses evangelhos sinóticos, nesses três que nós estamos citando. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalte-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, quais? Se falou de Mateus, quais são os outros sinóticos? Marcos e Lucas. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Esse João é porque João é o quarto evangelho, João não é sinótico, então existem os três evangelhos sinóticos e mais o evangelho de João. É só a maneira da gente estudar eles de forma grupada, né? Vamos dizer assim. E aí chegamos à pergunta que fizemos no início da lição. Você já leu o Evangelho de João todo? Eita, agora ficou mais fácil. Acho que agora vai vir muito mais gente dizendo: eu já, pastor, eu já. Porque quando eu perguntei se já leu a Bíblia, eu confesso que eu fiquei surpreso com as respostas. Olha, para ser sincero, ser honesto, e claro, tem que ser honesto mesmo, e Deus se agrada disso. Se você não leu, Deus se agrada muito mais que você diga que não leu do que se você for mentir. Deus, acima de tudo, Deus ama a verdade. Mas então, a gente fala do Evangelho de João, a pessoa que não leu a Bíblia toda ou está tendo o primeiro contato com a Bíblia. Então o Evangelho de João, ele, por ser um pouco diferente desses três, ele já está uma visão já mais robusta, né, dos evangelhos em termos teológicos, claro. Deus pode, todos são inspirados, igualmente inspirados, e Deus pode falar por meio de qualquer um deles. Porque do contrário, a pessoa vai ler Mateus, Marcos e Lucas e muitas das coisas vão ficar se repetindo. E isso pode, para uma primeira vez que a pessoa está lendo, se estiver fazendo essa leitura em sequência, isso pode desestimular a pessoa de continuar lendo. Então o Evangelho de João ele já quebra essa barreira, já dá uma visão um pouco mais robusta do que aconteceu no ministério do Senhor. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, messiânicas derivado de Messias. O Messias, como a Bíblia tratava, eu digo tratava porque desde o Antigo Testamento, né?
como a Bíblia tratava, se materializou, a profecia se cumpriu. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como o Filho de Davi e o Filho de Deus. Sua vinda do Senhor Jesus, inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. A marca disso que está escrito aqui é aquela passagem. Vou deixar aqui no quadro aqui também para você ver. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele, Jesus, veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele, o Senhor, veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele, Jesus, é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. A síntese do tópico 2. Os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Capítulo 3. Uma mensagem transformadora. O caráter é definido como, abre aspas, a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se, fecha aspas. Na lei, o Decálogo ou os 10 Mandamentos apresentam as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras, abre aspas, o que Deus ajuntou não separe o homem, fecha aspas, texto de Mateus, capítulo 19, versículo 6. As exceções são justificadas em casos de morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. E, mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Nossa declaração de fé, que quer dizer Declaração de Fé das Assembleias de Deus, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico é derivado de Moisés, sistema mosaico, sistema da lei escrita por Moisés.
A lei e os profetas está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a Igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. A síntese desse tópico 3: a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, quando fala do Espírito assim é do Espírito Santo, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Concluindo, a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos Evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Arrependimento dos pecados e da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda como parte da conclusão, vou deixar para você aqui o que eu considero o resumo do resumo. São 3 sentenças, que inclusive já lemos, mas que agora ao final pode ajudar a você levar um entendimento melhor da lição. Então, número 1. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Número 2. Os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. É importante aqui, é bem oportuno, né? Apareceu aqui esse termo e algumas vezes os evangelhos no plural. Então, toda vez que falamos os evangelhos, na linguagem bíblica, no meio teológico, nos referimos a evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos significa isso. No entanto, mesmo na Bíblia, o apóstolo Paulo escreve, vou deixar para você aqui também esse versículo: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Quando ele usa o evangelho no singular, aí significa agora toda a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Por que eu digo especialmente? Porque o Novo Testamento ele faz a explicação do Antigo em relação à dispensação da graça, que é como nos achegamos a Cristo agora. É a medida, é o caminho que temos para trilhar para chegarmos diante de Deus. Resumir isso, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando fala, porque não me envergonho do Evangelho, aí o Evangelho agora está falando de toda a estrutura bíblica. E por fim, a terceira sentença: a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e, se é a sua intenção permanecer inscrito, verifique se está acionado. É necessário que esteja na cor cinza e grafado inscrito. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.